A palavra de Deus diz: mãos santas, sem ira, sem contenda. Nossas mãos, quando nuas, sem nada na mão e espalmadas diante do céu, demonstram um sinal de reverência e de rendição. Você consegue fazer isso agora em nome de Jesus? Levante as suas duas mãos aos céus e em sinal de rendição, se você pode, curve a sua cabeça e comece a orar, fale com Jesus, fale com Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo aí agora. Vamos suplicar ao Senhor que Ele continue conosco nessa noite, que não haja nada em nós que entristeça o Espírito Santo, que não haja nada em nós que afaste a presença dEle nessa casa. A Ele a nossa honra, a Ele a nossa devoção, a Ele o nosso temor, a nossa reverência, o nosso amor. Eu gostaria que você começasse em oração a dizer que você veio por causa dEle, que você reconhece o que a palavra de Deus garante sobre a presença dEle. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós viemos por causa de Ti, viemos por causa da Tua palavra, seja ela orada, seja ela cantada, seja ela pregada. É a Tua palavra que nos chama, é a Tua palavra, Senhor, que nos interessa nessa noite. É o privilégio de podermos usufruir da Tua presença através da Tua palavra, porque como diz a Tua palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a Sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de justiça e de verdade. É por causa da Tua palavra, é por causa da grandeza do Teu nome. Poços de Calda está aqui porque Te ama, porque reconhece que Tu és o Senhor, não só da nossa vida, não só da nossa casa, mas dessa cidade, desse estado, do mundo. Tudo que tem fôlego Te louva, Te reconhece nessa noite, Senhor. Receba toda a honra e toda a glória que é devida ao Teu nome. Agora, Pai, humildemente nós imploramos, Senhor, nós imploramos, fale conosco pela Tua palavra, porque quando o Senhor fala, o nosso coração alcança a paz que excede todo entendimento. Quando o Senhor fala, a desesperança e o medo perdem espaço e não tem mais poder de nos paralisar. Aonde o Senhor está, o Senhor manifesta a Tua palavra, e a Tua palavra manifesta os milagres que glorificam o Teu nome. Por isso, Senhor, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, faz o que lhe apraz. Tu tens liberdade para ser Deus como Tu quiseres ser nesta casa. A Ti seja dada toda a liberdade. O nosso coração é a primeira casa, é a primeira casa. A nossa mente é o primeiro lugar de habitação, de manifestação da Tua presença. Tudo que Tu tens a fazer ao redor de nós nesta noite, seja apenas uma consequência do reboliço da metanoia que Tu estás para fazer no nosso interior. Pai, em nome de Jesus, é no Teu nome. Levante a sua mão mais alto e diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus. É no Teu nome que nós subordinamos agora, que seja amarrado, vencido e sem força todo espírito de espia, todo sentimento de especulação. Caia por terra agora. Nós Te denunciamos, nós Te expomos agora. Pai bendito, Pai das luzes, derrama Teu poder, nos dá a direção da Tua palavra, porque não é Camila, não é ninguém, como Tu mesmo disseste: sem mim nada podeis fazer. Glorifica, glorifica, glorifica o Teu nome, glorifica
Essa aí é a nossa súplica. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor. O nosso clamor. Esse é o nosso clamor. Só na tua presença, só na tua presença, a dúvida vai embora, a confusão é dissipada. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é este? Quem é este? Que a depressão foge de medo dele. Quem é este que acalma a síndrome do pânico? Agora mesmo, Ele é o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Aí, diga alguma palavra bonita para Ele. Elogie, elogio, elogio. Use uma palavra do seu próprio vocabulário. Não importa se é simples ou se é eloquente, Ele entende a sua palavra. Fale algo aí agora para Ele. Verbalize, verbalize uma palavra de gratidão. Verbalize uma palavra que expresse a sua confiança nele. Diga alguma coisa bonita para Ele aí agora. Não olhe para mim não, olhe para Ele. Olhe para Ele. Quando você quiser aumentar a força do fogo, não olhe para o fogo, olhe para a lenha. Coloque lenha que Deus aumenta o fogo. A lenha está na sua língua. Abra sua boca e diga alguma coisa bonita para o teu Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, lírio dos vales, estrela da manhã, primeiro e o último, alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é e que para sempre será, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, leão da tribo de Judá, o Deus da nossa alma, o Deus da nossa vida. Oh glória, oh glória, aleluia, 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 oh glória, oh glória. Posso ouvir um amém? Eu não me ouço, não me ouço. Posso ouvir um amém? O compressor está bem apertado. E eu, infelizmente, gente, eu de verdade, às vezes eu queria ser uma Lady. Ia ser lindo se eu pudesse começar e terminar no mesmo tom. Falando em tom, me dá um ré maior aí. Eu não canto nada, é só porque eu queria saber o que era um ré maior. Então quando eu elevo a voz, eu sei que é natural da caixinha apertar. Mas eu não sei onde está a técnica aqui. Mas aonde quer que a técnica de som esteja aqui, meus joelhos são teus. Se hoje você tiver misericórdia de mim, e se tu aliviar esse compressor, aleluia, 7 dias eu vou clamar pelo teu nome. Glória a Deus, já está ótimo, já me ouço muito bem. O problema é quando eu grito. Não se assusta, deixa rolar. Deixa rolar. Ei, Jesus amado. Gênesis capítulo de número 11. Pegue aí a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Maravilha. Quem está feliz de ter chegado aqui, diga ainda bem que eu vim. Glória a Deus, foi o Senhor quem te trouxe.
Ainda bem que eu vim. Só estou testando o meu compressor. Glória a Deus. Ninguém bebeu aqui não, né? Intimidade tem limite, gente. Gênesis capítulo de número 11. Irmãos, que graça de Deus nessa casa. Que igreja bendita. Que unção, que temor, que atmosfera. Normalmente quando a gente entra num recinto, não é o recinto que tem que se conectar, gente. É a gente que tem que se conectar com o que está acontecendo ali, né? Mas é raro lugares que você entra e você não precisa fazer isso, porque aquela atmosfera como uma onda envolve você. E isso aconteceu comigo hoje aqui. Cheguei alguns minutos depois do culto já ter iniciado, e no joelho já comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Que ambiente! Que ambiente! Deus abençoe, pastor Ayrton, pastora Danusa. Falei certinho? Casal top, casal fitness. Tem um casal aqui, meu irmão, que ou é genética ou é treino. Alguma coisa favorece, ou os dois. Né? Deus abençoe. É uma honra pra gente, que alegria podermos adorar a Deus juntos aqui nessa noite. Deus abençoe todo o ministério de louvor e adoração dessa casa. Por favor, continuem comigo, tá bom? Já conhece meu lema? Se não conhece, é o seguinte: quando eu ficar doida, não dá uma de sensato, não. Vem na loucura comigo, tá bom? Aqui, deixa eu te falar. A gente não tem um fundo aí, tipo aqueles órgãos de igreja americana. Aquele negócio tipo Potterhouse. Tipo... Por aí. Por aí. Aí tu já sabe, quando eu te olhar, tu fica gigante. Vou testar você. Quando eu te olhar, tu cresce. Não tô olhando agora. Não tô olhando. Agora tô. Isso aí. Vamos ao texto sagrado. Gênesis 11. Há alguns anos, Deus não trazia de volta essa palavra ao meu coração como palavra de Deus para uma noite. Mas nesta noite o Senhor me trouxe essa palavra como palavra para esse dia. O rapaz que cuida aqui da mídia chegou para mim na salinha, falou assim: pastora, qual é o capítulo? Eu olhei para ele com verdade e disse: não sei. Porque eu estava num embate aqui, buscando de Deus uma direção. Porque, irmão, sermão a gente tem, mas vontade de Deus só Ele sabe, né? E tem dias que você tem uma palavra, mas tem dias que você está debaixo de uma atmosfera como essa, onde você até quer pregar o que você tem, mas por causa desses irmãos que ora, que não tem o que fazer, que sai de casa e diz: Deus, eu preciso que tu fale comigo, né? Aí Deus muda tudo e a gente fica num sanhaço doido. Então qualquer coisa hoje: Camila, já ouvi essa, eu não gostei, meu irmão, reclama na gerência, viu? E aí depois ele veio pra mim de novo, falou: e agora, pastora, já sabe? Eu já com a mão pingando, falei: menina, eu não sei. Mas na última canção que adoraram aqui, Espírito Santo de Deus abriu minha palavra. Gênesis 11, versículo 27 em diante. Vamos ler a partir do 26, que vai fazer mais sentido. Gênesis 11, 26 em diante. Oh, glória. Ó. Viveu Terá 70 anos. Gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Completa para mim, por favor, só para você ficar conectado no texto. São essas as gerações de Terá. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então vamos lá. Quantos filhos Terá gerou, gente? Se você lembra os nomes deles, diga aí. De novo.
E Arã gerou a Ló. Morreu Arã. Quem morreu, gente? Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho. Às vezes a Bíblia também podia simplificar, né? Tipo assim, tomou Abraão seu filho e a Ló seu neto. Mas não, olha aí. Filho de Arã, filho do seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir para onde, gente? Para ir para onde, gente? Mas quando chegaram em Arã, quando chegaram aonde, gente? Mas eles queriam ir para onde? Mas chegaram aonde? O texto diz: habitaram ali. E foram os dias de Terá. Os dias de quem? 205 anos. E morreu Terá em... Terá morreu aonde? Você vai olhar para o seu irmão e dizer: mas eu não. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Amém, Jesus. O texto é praticamente explicativo. Se você leu devagar, assim como eu, você ficou contextualizado com a história inicial. Terá aqui é quem? Pai de Abraão, Naor e Arã. Esse Abrão aqui é o Abraão mesmo, pai da fé. E ele tem 2 irmãos. Ele é o mais velho, o primogênito, Abraão. E eu vou chamar ele de Abraão, porque depois o nome dele vira Abraão e ele ficou mais conhecido como Abraão. Ah não, Camila, mas o texto diz Abraão. Quando você pregar, você diz Abraão. Porque eu não tenho condições, rapaz. A gente conhece a vida toda, o homem com nome, e agora só porque eu tenho que respeitar sua sistemática teológica. Eu, hein? Então você sabe que eu estou falando do Abraão. Então o nome do pai do Abraão, que é o primogênito, chama-se Terá. Terá, pai de Abraão. E ele teve mais 2 filhos: Naor, o irmão do meio, e Arã, o caçula. Quem aí é irmão entre 3 irmãos? Levante a mão aí. Pronto. Quem é o mais velho? Levante a mão. O do meio. O caçula. Então, o mais velho é Abraão, o do meio é o Naor, e o caçula se chama? Quem aqui, não sendo o caçula, eu não estou perguntando para você. Quem aqui, não sendo o caçula, admite que o caçula tem uma criação diferente da do mais velho? Os mais velhos já revoltados, dizendo: Deus está aqui, Deus vai me justificar essa noite. É hoje que Deus vai falar com a minha mãe e com o meu pai. Mas não é que o pai ame mais o caçula. O lance é que quando o caçula vem, a maturidade do pai já foi evoluída. A maturidade da mãe está em outro nível. O mais velho já não teve esse privilégio. Quando nasce um filho, o primeiro filho, nasce também uma mãe, um pai. Então, poxa, é injusto fazer qualquer comparação com outro tipo de criação, ainda que seja dentro da mesma casa. Então, se você é o mais velho, para de bobeira. Você também vai crescer e vai perceber que isso não tem a ver com o quanto se ama, mas com o quanto que se amadurece no processo de cada criação. Então, certamente Abraão foi tratado de uma certa maneira e com certeza não teve alguns privilégios que só a maturidade pode dar na criação ao filho caçula. É só um exemplo que eu estou dando e uma cura da alma para algumas pessoas aqui.
E aí o que acontece? Mas o primogênito também goza de alguns privilégios que nenhum outro terá. A Bíblia, por exemplo, não fala sobre as bênçãos do filho do meio. Não fala, e eu sou a filha do meio. Eu tenho uma raiva disso. Por que bênção para o primogênito? Mas a Bíblia fala o quê? Da bênção da primogenitura. Eu acho que Deus viu que o primogênito é meio que cobaia e falou: eu tenho que compensar isso. Eu vou dar uma bênção, alguma coisa para ele tem que ser diferente, né? Aí vem o filho do meio, que é o Naor. Normalmente o filho do meio, tá? Isso aqui é psicologia barata. Eu não sou psicóloga, por isso a minha é barata. Mas normalmente, de maneira genérica, o filho do meio tende a ser o filho mais independente. Normalmente, ele tende a ser o filho que não precisa botar ele para fora do ninho, não. Ele mesmo sai do ninho. Ele mesmo, entendeu? Isso é psicologia. Pelo menos da maioria. Estou falando de maneira genérica. Cada indivíduo é único, tá? Se tiver algum psicólogo aí, já vai me perdoando. Olha aí que eu estou falando na moral. Eu não sou, tá? Então ele é dotado de um nível de independência instintiva. Por quê? Porque ele percebe que não vai ter a mesma atenção do primogênito e nem mesmo a mesma necessidade do caçula. Então ele percebe que está meio solto, ele mesmo desenvolve as habilidades dele. O que pode dar um probleminha lá na frente, mas o sucesso é muito melhor do que os probleminhas. Então, fica numa boa. Eu sou a do meio, sobrevivi, você também. Qual é a melhor parte do biscoito? O recheio é qual, filho? Não fica chateado. Estou falando bem de todo mundo, tá? É isso que eu quero que você foque. Foca no bem que eu falei do primogênito se você é primogênito. Foca no bem que eu falei do filho do meio se você é o do meio. Foca no bem que eu vou falar agora do caçula se você é o caçula. Camila, minha mãe teve 7 filhos. Foca na terapia. Foca na terapia que vai dar tudo certo. Camila, minha mãe teve 15. Melhor coisa, irmão, família grande. É isso aí, multiplicar, encher a terra. E eu não estou brincando. Eu estou falando sério. É bom demais. Mas eu estou falando do texto bíblico e aqui são 3. O caçula é o Arã. Então o Arã, ele está no auge da maturidade do pai Terá, do pai de Abraão. Então, assim como a maioria dos casos, talvez nem tenha sido seu se você é caçula, mas a gente está falando aqui em termos genéricos, em regras gerais. A maioria dos caçulas recebem uma atenção diferenciada e também dão aos pais um amor diferenciado. Eles tendem a ser, sim, mais atenciosos, por justamente não carregarem as mesmas dores que os primeiros filhos carregaram. Então o caçula, ele tem um status diferente. Agora pense, se de maneira genérica já é assim, pense então a alegria de Terá ao perceber que o caçula Arã é o primeiro a dar o neto. Esquece! É um moleque! Dentro daquela cultura, e até hoje isso significa muito, mas sobretudo naqueles dias. Então Terá vai ficar muito feliz. Arã, qual é o filho que vai dar filhos primeiro? Qual é o filho que vai dar a Terá netos primeiro? Bora, preguicinha, qual é? Arã. Então ele está tão feliz, ele está radiante, ele está vivendo o auge da maturidade e o auge da alegria. Por quê? Porque neto é filho sem responsabilidade. Só os avós que não dependem de cuidado direto com os filhos, dos seus filhos, sabem que é o sentimento de filho sem a fralda. É o sentimento de filho sem o leite. É o sentimento de filho sem o piolho. É o sentimento de filho sem a mensalidade escolar. Pergunta aos avós como eles são felizes com seus netos. Minha mãe diz que neto é filho com açúcar. É um amor arrebatador. Em termos genéricos, é claro. Eu estou falando isso aqui porque enquanto eu prego, irmãos, em visão aberta eu contemplo tantas dores, mas há plenitude de sentimento em Deus para cada lacuna que alguém deixou na tua vida.
Arã vai gerar Ló. E Terá está feliz a beça. Só que no auge dessa alegria, irmãos, o filho caçula vai morrer. Você leu comigo. Irmãos, e isso é uma dor que não pode ser mensurada. E eu não estou falando que é uma dor que não pode ser mensurada perder o filho caçula. Eu estou dizendo que uma dor que não pode ser mensurada é o fato de perder um filho. Ah, mas ele não era um filho único. Eu quero dizer algo aqui para você que é pai e para você que é filho. Todo filho é único. Todo filho é único. E ele perdeu o seu filho caçula, o Arã. Aí você começa a entender por que que Terá cuida de Ló depois da morte do seu filho Arã, não como neto, mas cuida como. E aí, ao Terá morrer, o Senhor chama Abraão, mas ele não consegue se desvencilhar de Ló, porque ele viu que Ló não foi criado como neto, foi criado como. Quando seu pai morre, o sobrinho dele fica. E a referência que ele tem não é de cuidar do sobrinho como se fosse neto, e nem cuidar do sobrinho como se fosse sobrinho, porque o que ele sempre viu foram os parentes cuidando do seu sobrinho como se fossem seu. E agora ele traz para si essa responsabilidade. Por isso é muito fácil quando você lê Gênesis 12, 13 e começa a perceber depois ali as pessoas marretando o texto e dizendo: mas o Senhor mandou ele sair do meio da terra da parentela, mas ele não deixou Ló para trás e ele tinha que ter deixado Ló. Irmão, conheça a história e o contexto antes de querer que as pessoas se submetam a métodos que só funcionam como receita de bolo na sua cabeça. O histórico desse cara é que ele está vendo o avô criar, e agora o avô, que é o pai dele, também vai vir a falecer, e ele vai ter que dar continuidade na criação desse sobrinho, que na verdade é criado como filho, porque o seu parente mais próximo já não existe. A dor que Terá, pai de Abraão, vai viver antes de falecer, ela é devastadora. Você já parou para pensar que marido que sepulta a esposa é intitulado como viúvo? Mulher que perde o cônjuge é viúva. Filhos que não têm pais são chamados de órfãos. Mas qual é o nome que se dá para pais que enterram filhos? Fala, qual é o nome? Não tem. Porque não há nomenclatura, não há um reconhecimento, porque é uma dor tão devastadora que ela não é reconhecida pela cronologia e nem pelo nível de dor que um ser humano é capaz de sentir. Nunca diga, se você não perder um filho, para uma pessoa que perdeu um filho, que você sabe como ela se sente. Nunca diga isso, você não sabe. Deus queira que você jamais saiba. Mas tem gente aqui nessa noite que infelizmente conheceu essa dor. Então eu estou falando do maior nível de dor que um ser humano pode ter. Essa foi a dor que o pai de Terá desenvolveu. Camila, por que você está falando isso? Para que nós não venhamos medir os insucessos de pessoas que estão à nossa volta sem conhecer a legitimidade da dor que elas carregam. Porque qual é o insucesso, abre aspas, de Terá apresentado nesse texto, e eu começo a pregar em cima disso agora. Ocorre que depois da morte do seu filho Arã, não coincidentemente, ele quer sair daquela geografia onde ele criou a família dele, aonde ele carrega todas as lembranças de uma vida inteira. Ele faz uma mudança abrupta. Ele diz para aqueles que ficaram, suas noras, seus outros filhos, e ele diz o seguinte: nós vamos sair daqui e nós vamos para Canaã. Ele não quer mais morar ali, ele não quer mais ter lembranças daquele lugar ali. E isso é de uma humildade incrível. Eu disse que isso é de uma humildade incrível. O que, Camila? Admitir que você não está pronto para vencer algumas dores nos lugares que ativam essas dores. Ali estão as lembranças, ali está tudo que ativa, que toca, que fere o que ele perdeu e não tem poder de recuperação e nem de restituição. Aquilo que ele perdeu não está na área das coisas para serem restituídas, está na área das coisas que jamais serão substituídas. Perceba que quando o Senhor restitui tudo que Jó possuía, o texto é claro, o Senhor restituiu tudo que ele possuía antes. As pessoas que você ama não são você que possui elas, são elas que possuem você. O Senhor restitui a Jó
tudo que ele tinha. E aí tudo que ele tinha, a Bíblia vai falar de camelo, a Bíblia vai falar de gado, mas a Bíblia não vai falar de filhos, porque os filhos que ele perdeu foram sepultados. Aí o que Deus fez, Camila? Deus compensou. Isso é um consolo para alguém. O que, Camila? Primeiro, Deus respeita a tua dor. Segundo, tudo aquilo que Deus não for restituir é porque Ele está pronto para compensar. E o que é compensação? Compensação é algo maior do que restituição. Eu vou repetir. O que é compensação? Compensação é algo que tem que superar a restituição. O que é a restituição? Devolver ao dono aquilo que lhe foi retirado. Então, se você restitui aquilo que lhe foi retirado, a restituição foi feita. Mas todas as vezes que Deus permitir que saia da sua vida algo que não puder ser restituído, Ele não vai deixar um buraco onde houve um arrombamento. Ele vai trazer compensação. Isso é um princípio de Deus. E o que é a restituição? Trazer de volta o que se perdeu. Então, quando Deus não trouxer de volta o que você perdeu, é porque aquilo que você diz que perdeu cumpriu todo o propósito que tinha para cumprir. E agora, para que você não morra na dor dessa perda, Deus está falando para alguém, eu vou repetir, para que você não morra na dor desta perda, Ele vai trazer algo equivalente ou superior para compensar aquilo que jamais poderá ser restituído. Há uma palavra de Deus para esta noite, e Ele me manda dizer: tudo que eu não estou restituindo é porque cumpriu o plano dele na tua vida. Aquele emprego não vai voltar, aquela pessoa não vai voltar, e talvez alguém que você sepultou não vai voltar, mas a eternidade vai compensar quem você sepultou. Portas maiores que você perdeu, Deus vai abrir. Eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus aqui. Pega a mão direita, bota lá em cima, coloca a esquerda na mesma altura. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim para ele: tempo de compensação. Tempo de compensação. É 1, é 2, é 3. Ministre isso. Tempo de compensação. Tempo de compensação. Deus vai compensar o tempo que você perdeu e que não pôde ser restituído. Vem chegando um tempo de compensação. Vem chegando um tempo de compensação. Haverá compensação. Deus compensará o que você perder. Restitui o tempo. Traga para mim de volta. 2 horas do período entre 10 e meio-dia que eu estava transcorrendo na estrada até chegar aqui. Traga de volta. Você pode me dar esse tempo de volta? Alguém pode me dar esse tempo de volta? O tempo, irmãos, não pode ser restituído. Essa é uma das coisas mais didáticas da vida. Quem não aprende com o tempo não vai aprender com mais nada. O tempo não pode ser restituído. Então, tem hora que a nossa cabeça dá uma bugada pensando: rapaz, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo de uma palavra. Tem gente aqui que já nem quer mais viver o cumprimento da promessa, porque diz assim: Deus, fazia sentido o Senhor cumprir lá atrás. A gente está igual Marta, né? Se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. É quando você diz o seguinte: eu acredito, eu quero, mas aí Deus não faz no seu tempo nem na sua hora, então você não quer mais. Porque para você, coisas que Deus disse no seu passado não faz mais sentido Ele cumprir no seu presente, simplesmente porque o tempo passou. Até os 30 você dizia: estou esperando no Senhor. Passou dos 40 você diz: eu não caso mais. É assim ou não é? Com 25 o vaso vinha marchando e dizia: teu varão está perto, estou eu preparando um casamento, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter vestido. E você dizia: chá, eu creio. Creu, 25, creu, 30.
se guardou em santidade. 35. Agora quando o vaso vem marchando, você diz: não vem não, hein, que eu não estou boa hoje não. Vamos parando de palhaçada que eu cansei de esperar. Tipo Marta, se tu estivesse aqui antes, que é isso? A fé que eu tenho era para o Senhor ter feito. Só que olha o Deus que compensa. Olha o Deus que trabalha no tempo que não é o nosso tempo. Ou seja, eu não vou restituir o tempo que você investiu, mas eu estou vindo compensar o tempo que você diz que perdeu. Aí ele diz o que para Marta? Marta, teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. O pensamento dela está todo no passado, sim ou não? Todo no passado. Ó, se tu estivesses aqui. Então o que ela está dizendo? Eu queria que o Senhor tivesse vindo antes. É como se ela dissesse nas entrelinhas: agora não adianta mais não. Aí olha como Jesus vai responder para ela: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ele está tirando a fé dela do passado. Só que ela transporta a fé diretamente para o futuro. E fé eficiente, irmão, não fica no futuro nem no passado. Fé eficiente funciona no... Aí ela diz assim, aí ele diz assim: teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz assim: eu sei. No grego também se lê: eu creio. Naquele grande dia. Então ela sai do passado e vai direto pro... Aí Jesus vai dizer assim para ela: Marta, eu sou. Ele não conjuga no passado nem no futuro, ele conjuga no... Eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão, ainda que esteja morto, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos dias Lázaro já estava na sepultura? Quem lembra? Já está cheirando mal ou não está? Já está em estado de putrefação ou não está? Ao ponto de que Jesus já está motivado. E ele diz: me leva lá onde o puseram. Aí ela, que queria que ele tivesse vindo antes, acha que não tem mais lógica ele fazer nada agora. E diz assim: Senhor, já cheira mal. Sabe o que ela está dizendo? Tem certeza? Melhor deixar para lá. É igualzinho a gente nessa noite acerca de algumas dores. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Tem defuntos na sua vida que estão em estado de putrefação, porque a tua fé cria antes. A tua expectativa tinha desejo de ver Deus fazer antes. E o que você sepultou no teu passado, você diz: não tem mais jeito agora. A melhor maneira é deixar para lá. Só que o Senhor te trouxe nessa noite para dizer para você: não importa quantos vermes já estejam sobre o cadáver daquilo que você acha que perdeu, eu quero que você entenda que tudo que eu não lhe restituir, eu vou lhe compensar. Agora, que doideira falar de compensação falando do corpo do defunto Lázaro, 4 dias na sepultura. Parece muito mais que eu estou falando de restituição. Afinal, o que estava morto vai voltar à vida, mas ressurreição está acima de restituição. Porque o Lázaro que foi sepultado há 4 dias atrás, é impossível que seja o mesmo Lázaro que vai ser ressuscitado 4 dias depois. Não, Camila, é o mesmo Lázaro. É o mesmo Lázaro no DNA. É o mesmo Lázaro, irmão de Maria. Mas jamais vai ser o mesmo Lázaro na sua história. Irmãos, como não muda a vida de quem ressuscitou? Imagina tu ir comprar pão na padaria e alguém falar: rapaz, qual é seu nome? Lázaro. E a pessoa perguntar: que Lázaro é você? Aquele que ressuscitou? Sim, aquele que ressuscitou. Não tem como. Isso é uma compensação. Aquilo que você não pôde viver quando você queria. Eu quero que você entenda que Deus não só traz de volta a Lázaro, mas também compensa a fé de Marta, de Maria e da aldeia de Betânia inteira. Deus está dizendo para mim e para você: há dores, cadáveres, coisas na nossa vida que damos por perdido. E Deus está dizendo: ei, eu não vou restituir no teu tempo, porque aquilo que eu tenho para fazer é maior. Eu vou compensar. Eu vou fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Há uma palavra de fé em meus lábios e Ele me manda repetir isso: infinitamente mais. Infinitamente mais. Não vai ser no teu tempo, mas vai ser infinitamente mais. Não vai ser como você pensou, mas será infinitamente mais. Você vai ficar chateado comigo por um tempo, mas será infinitamente mais. Você vai precisar tomar remédios por um tempo, mas será infinitamente mais. A sua fé será abalada no tempo da
restituir, eu vou compensar, eu vou compensar, eu vou compensar, eu vou superabundar. Tudo isso eu estou pregando para você, porque você conhece o Deus de Abraão, mas Terá não conhecia esse Deus. E existem dores, irmãos, que só Deus pode compensar. Pode beber água aqui? Não para de me secar, vai dando glória aí. De Abraão não conhecia o Deus que Abraão iria conhecer. Então essa dor foi mais alta do que a sua esperança. Essa dor foi mais forte do que a sua expectativa. Talvez você está aqui nessa noite, quem sabe chegou até por curiosidade. Talvez você esteja como Terá, ainda não conhecia o Deus de Abraão. Talvez por isso você tenha tentado tantas coisas que não deu certo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele não tenta nada, Ele acerta. Diga isso para alguém, diga: Deus não tenta. Diga: Deus faz. Então Terá, eu disse quem? Ele vai tentar algumas coisas, mas sem a direção de Deus, sem a fé em Deus, sem a ajuda de Deus. E eu vou lhe falar algo. Até as suas melhores ideias sem Deus não serão suficientes. Quando você está na necessidade de um grande romper, de algo que o remédio não faz mais efeito, de algo que a network não faz mais efeito, de algo que não tem a ver com o quanto de dinheiro que você tem na conta, só Deus pode te ajudar. Só Deus pode te ajudar. E infelizmente Terá não conhecia esse Deus que se apresentaria a Abraão. Ocorre então que numa tentativa de fuga, mas eu não critico, a fuga dele foi por sobrevivência. Irmão, olha para mim. Se é por sobrevivência, foge. Você está vendo uma pessoa com uma faca vindo na tua direção. Tu não vai correr não? Perna para que te quero? Corre. Quando o que estiver em jogo for a sua sobrevivência, corre, foge, se esconde. Ah não, Camila, eu e Deus somos maioria. E Deus lá na frente dizendo: vambora menino, corre. Foi esse Deus que enviou um anjo para dizer para José e Maria: desce ao Egito, se esconde lá. Da fuga é covardia, algumas são estratégia. Debaixo de uma direção, uma fuga é um esconderijo. Só que essa foi a maneira de Terá demonstrar isso. E sem a direção de Deus, irmãos, dificilmente nossas ideias serão suficientes. Ocorre então que para tentar fugir daquele lugar que ativava a memória da sua dor, e eu quero abrir aqui um parêntese para a sua sobrevivência emocional, para a sua sobrevivência espiritual, seja humilde como foi Terá. Pare de bater de frente com coisas que você ainda não venceu. Não faça isso. Seja humilde. Ah, eu sou crente, mas também é gente. Seja humilde. Não está pronto para ver quem te odeia? Não vá no mesmo lugar que essa pessoa estiver. Ah não, Camila, eu acho que isso é falta de maturidade. E eu também, mas o que é melhor? Admitir uma imaturidade por um tempo ou terminar a festa com um barraco? Porque você não estava pronto para ver quem te odiava, quem te aborreceu, quem te feriu. Irmãos, pastor Cotes tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim, que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. E isso é uma verdade. E domínio próprio tem tudo a ver com maturidade. Não tem a ver com o fato de você ser colérico, fleumático ou melancólico. Não, tem a ver com maturidade, independente da sua personalidade.
E a verdade é que às vezes não triunfamos sobre aquilo que tem nos levado a sofrer, não porque não temos de Deus graça para superar, mas porque em vez de buscar abrigo no momento da dor, no esconderijo do Altíssimo, queremos provar a superioridade de uma maturidade que ainda não existe, de uma superação que ainda não existe, de uma ferida que ainda não foi fechada, de um sangramento que ainda não estancou. Não, eu vou ficar aqui, eu vou provar que eu sou forte. Não, eu vou ficar aqui e vou mostrar que eu sou crente, mas não sou otário. Não, eu vou fazer tal. Irmão, vigia! A pornografia ainda é uma área de tentação. Então não vá para o computador escondido, nem de madrugada, foge! Masturbação ainda é um problema para você? Coloque cronômetro no celular, vai tomar banho cantando hinos, bota louvor. Eu duvido você conseguir fazendo isso com Cassiane cantando 500 graus de puro, fogo santo e poder. Foge, crie caminhos de fuga. De querer mostrar que venceu aquilo que você ainda está lutando. Consumismo. Está pagando o mínimo do cartão todo mês, porque vai no shopping e não aguenta, vai na lojinha e não aguenta. Alguém está rindo, mas alguém está entendendo que eu estou falando sério. Então se você não está pronto, filho, pega a tesourinha e aqui no cartão, ó. Com o dedo ninguém compra, tem que ter crédito. Corta. Mas não quer peitar. Não, eu vou conseguir. Tá parecendo o alcoólatra tentando parar, dizendo: eu paro a hora que eu quiser. Meu pai falava isso e tremia todo dia de manhã, às 5:30, já bebendo. Nosso problema de não superar algumas coisas que Deus já nos deu graça para superar, não é que nos falta graça, é que nos falta humildade para admitir que estamos lutando contra essas coisas. A nossa pressa, o nosso ego e a nossa vaidade em querer mostrar para as pessoas que a gente venceu tem sido mais forte do que a nossa humildade em admitir que a gente ainda está lutando. E é nisso que estamos perdendo. É nisso que estamos perdendo. Então nisso eu ovaciono a atitude de Terá. Não está mais suportando? Não ficou lá fingindo que estava tudo bem. Pegou a família e falou: vambora. Vambora. Juntou as coisas, fez a mudança e levou todo mundo. Escapa pela tua vida, irmão. Se você está vendo que não tem patente espiritual para cobrir teu filho na escola que ele está, por causa do nível de corrupção, o nível de coisas que ele está aprendendo lá, matricula ele em outro lugar. Não resista em lugares onde você não sente que tem cobertura para superar aqueles lugares. Seja humilde. Tem gente que espera a desgraça acontecer. Seja humilde. Está namorando, não está conseguindo manter em santidade? Para de namorar nessa varanda. Sai dessa varanda. Para de desligar o carro quando estiver chegando e fica namorando dentro do carro. Para com isso. Você não está vendo que toda vez que você fica no carro dá ruim? Depois vem pra cá chorando: Deus, o Senhor sabe, eu te amo, eu estou me sentindo impuro, Você está rindo, mas eu estou falando serinho. Foge. Irmão, pecado não é diabo. Dor também não. Acerca de tudo que é paixão da carne, a orientação bíblica é: foge. Resistir ao e ele. Mas acerca das obras da carne, foge. E aí eu não estou falando só de pecado, estou falando de dor também. Se você ainda está curando a inveja que você sente de alguém, pare de frequentar o perfil dessa pessoa no Instagram. Admita que você tem sentido inveja. Vou fazer uma conta rápida aqui agora. Vamos lá. Quem já sentiu-se invejado por alguém?
Levanta a mão, fala a verdade. Camila, tu acredita que já tiveram inveja de mim? Bora, para a preguiça, levanta essa mão. Maioria. Camila, eu já fui alvo de inveja. Levanta a mão. Abaixa. Agora vamos lá. Quem já teve inveja de alguém? Diminuiu muito o número. Tem alguma coisa que não está certa nessa conta. Era para ser o mesmo número. Para cada invejado também tem que ter um. Mas você só acha que é invejado. Trate disso aí que você sente. Tu tá no Instagram, rapaz, tu só fala mal. Cada foto que tu olha, tu fala mal. Cada viagem que a pessoa faz, tu fala mal. E fala mal, fala mal. Não, eu tô falando porque eu sou crente. Não, eu tô falando por causa dessa roupa aí. Você também brincou demais. Não, eu tô falando porque... Rapaz, tu tá falando é porque tu tá com ódio. Não entra lá. Foge. Ele sai daquela geografia. Vou contar de 1 a 3 e você vai dizer assim, ó. Sai! Mas você vai falar pro teu irmão, tá bom? É 1, é 2, é 3, diga! Sai! Sai dessa geografia. Sai desse ambiente. Sai desse contexto. Isso que Terá fez foi maravilhoso. Ele entendeu que aquela geografia ativava a memória da sua dor. Preparou a sua mudança e foi-se embora com a sua família. E ele tem um destino. Eu já caminho para concluir aqui. Ele tem um. Abre a boca. Ele tem um. Ele sabe aonde ele quer chegar. E lhe digo mais. Ele é bom, viu? Porque ele quer chegar no lugar que futuramente Deus diz que vai levar Abraão. Que lugar é esse? Então responda para mim com inteligência. Mesmo não conhecendo o Deus de Abraão, a direção de Terá é boa, sim ou não? Ela é tão boa que Deus mantém o destino. Então a direção dele é boa. A direção dele é maravilhosa. Segunda coisa, ele sabe o caminho que ele precisa percorrer para chegar até Canaã. Ele arma as tendas, arma a mudança com a família e ele vai para lá. 2 verdades. Primeira, você só vai saber aonde quer chegar quando admitir o lugar em que você está. Quem não faz reconhecimento local não identifica destino. Quem tem o Waze aí? Quem tem o Waze? Quem? Vocês têm um negócio que vocês não levantam a mão. Quem tem o Waze, levanta a mão. Quem tem, mas não quer levantar a mão, levanta a mão. Pronto. Camila, eu uso o Google Maps, levanta a mão. Os 2 principais aplicativos, olha a concorrência. Os 2 principais aplicativos para fazer a gente chegar aonde a gente quer chegar. Gente, eu não me lembro como era a vida antes disso, não. Na verdade, eu me lembro sim. Ó, vai ter um posto. Aí tu segue reto toda a vida. Aí tu vai passar a 3ª ponte. Aí na conversa tu perdi a conta das pontes. Rapaz, ô luta era chegar nos lugares. Mas o Waze facilitou a nossa vida. Google Maps facilitou a nossa vida. E como é que o aplicativo funciona? O aplicativo funciona da seguinte maneira. Partindo do lugar em que você está. Vamos embora junto. Partindo do lugar em que você está. Se você tiver ali uma internet, uma cobertura de Wi-Fi, uma conexão via satélite, é isso que significa ter uma internet. Você bota o destino da onde você quer chegar. E ele faz o cálculo a partir de onde você. Assim a rota é traçada. A rota nunca é traçada do destino de onde eu quero chegar para o lugar que eu. Nunca. A rota sempre é traçada de onde eu estou para onde eu quero. Logo, a única maneira de eu conseguir traçar a rota para onde eu quero chegar é se eu conseguir admitir aonde eu. Vamos lá. Se eu não tiver internet aqui agora para que ele faça o cálculo da rota, mesmo que eu saiba onde eu quero chegar, ele vai calcular? Ele vai calcular? Ele não vai calcular, porque todo o destino é traçado a partir de uma cobertura de localização da onde eu. Aumenta o entendimento de onde você está. Não importa o quão ruim seja o lugar em que você está, reconhece esse lugar. Admita esse lugar. Camila, mas se eu fizer isso eu vou me envergonhar de estar aqui. Envergonhe-se de estar aí. Encare a sua falência. Encare a sua dor.
Não para peitá-la, mas para dizer: estou fazendo isso só para calcular o lugar de onde eu quero chegar, porque aqui eu não quero mais. Não quero. Eu não quero. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar aqui dependendo de tantos remédios, Camila. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar aqui refém de uma dor, de uma inveja, de um sentimento ruim, de um fracasso. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais. Deus está dando um tempo aí agora, não para mim, mas para Ele. Reconheça o lugar agora e diga a verdade para Ele. Se o seu casamento não está bem, diga isso para Ele agora: Senhor, eu não quero mais ficar aqui. Não significa que eu não quero ficar com o marido, eu só não quero mais ficar nessa circunstância. Muda a minha casa de lugar, muda a minha família de lugar, muda a minha estação de lugar, muda a minha empresa de lugar. Muda, 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 muda. Eu admito que aonde eu estou, eu não tenho exercido o ministério. Eu admito que aonde eu estou, a dor ainda fala mais alto do que o propósito. Eu admito que o lugar em que eu estou, meus fracassos, eles gritam diante da minha esperança. Eu admito aonde eu estou, esse lugar aonde eu ainda sou refém da dor. Eu não quero mais ficar aqui. Fala pra Ele: Senhor, eu não quero mais ficar na mediocridade da onde eu estou. Senhor, eu tenho sido um servo medíocre. Fala a verdade pra Ele. Senhor, eu tenho sido um profeta conveniente. Eu não quero mais ficar aqui. Deus, já tem anos que eu não me exponho em fé. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar. Se alguém tiver coragem de localizar o lugar que está e falar essas palavras para Deus nessa noite, ainda este trimestre o Senhor vai habilitar a tua mudança. Ainda este trimestre você vai começar uma nova jornada. Isso não é mais uma pregação, é uma palavra profética. Admita onde você está, verbalize para Deus estas palavras e diga para Ele. Se você reconhece este lugar, diga para Ele: eu não quero mais ficar aqui. Eu não posso mais ficar aqui. Eu não aceito mais não ter vida devocional. Deus, já tem dias que eu não oro, já tem meses que eu não jejuo. Eu não quero mais ficar assim. Já tem dias que eu não leio a Bíblia, já tem dias que eu não faço um propósito. Eu não quero mais ficar assim. Eu não quero ficar sem sentir a tua unção. Eu não quero ficar sem viver a superação. Eu não quero mais ficar assim. Não quero mais ficar assim. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Abra a boca e diga pra Ele: eu não quero mais ficar aqui. Não dá mais. Deus está mandando eu dizer isso aqui pra alguém. Não dá mais. Ele reconhece. O destino fica claro. Vai pra onde, Terá? Vou pra Canaã. Vamos lá? Eu vou perguntar pra vocês, vocês vão responder como se fossem Terá. Vai pra onde, Terá? Bora, lá atrás. Vai pra onde, Terá? Pra onde? Pra onde? E você sabe o caminho? Diga, sei. Bora lá, você sabe o caminho? Você sabe o caminho? Maravilha. Mas eu preciso lhe dizer: saber o caminho não lhe dá garantia de que você vai chegar lá. Como é que você sabe disso? Porque Terá não chegou. Responda pra mim: sabia o caminho ou não sabia? Mas chegou? Com todo respeito, você pode fazer todos os cursos, buscar todos os métodos, sem Deus
você não vai conseguir vencer o que Terá não venceu. Olhe para mim. Todos nós que estamos aqui cultivamos no nosso relacionamento com Deus uma ideia incutida no nosso subconsciente. Qual? A de que somos especiais, sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade, você se acha especial. Mesmo que você não conte isso para ninguém, mesmo que você lute contra sentimento de rejeição, de abandono, a verdade é que todo mundo que está aqui em algum momento da vida, em alguma circunstância, acha que é especial em relação aos outros. Comigo eu sinto que Deus me ouve diferente. Não, comigo tal coisa não aconteceria, nunca aconteceu, porque em alguma área, em algum momento você vai se sentir especial. Não importa o quão rejeitado, mal amado, entristecido você esteja nesse momento. Em algum momento você acha que você é especial. E isso não é ruim, isso é bom, isso não é ego. Isso é bom. É o fio de esperança que te conecta com o eterno, aonde faz você crer que coisas boas poderão acontecer com você. Mas veja, Terá não conhece esse Deus. Ele tem um caminho, ele tem recurso. Ele tem o caminho, ele tem recurso, mas ele não consegue chegar. E por que que ele não chega? Pelo mesmo motivo que eu e você, sem Deus, não conseguimos romper. Ele segue a rota dele. E no caminho da rota dele, passa primeiro dia, segundo dia, passa 100 quilômetros, 200 quilômetros e vai embora. Ele está rompendo. Porque a motivação do começo nunca é a que resta no meio. Irmãos, no começo todo mundo é motivado. No início de toda decisão, você está motivado. A motivação, ela tem tudo a ver com o que você está vivendo de novo. Vou te dar um exemplo. Se uma mulher compra uma roupa nova sem ter um evento para ir, se passar um mês e o evento não aparecer, ela cria a oportunidade, porque ela tem que usar aquela roupa. A motivação inicial cria a própria oportunidade. Então no início ele, simbora na viagem, vamos chegar aonde? Canaã, você sabe o caminho? Conhece o caminho, você vai chegar, simbora pra lá. E pá, pá, pá. Tem o apoio da família, tem recurso e conhece o caminho. Só que olha o que vai rolar, olha o que vai rolar. No meio do caminho, ele vai lidar com uma parte territorial. Isso aqui eu quero que eles ouçam no seco, no seco. Só isso aqui no seco, eu quero que desça mesmo rasgando. No caminho, ele vai lidar com uma parte territorial do caminho que não coincidentemente, segura aí só um minutinho, que não coincidentemente chamava-se como? Não lembra mais, né? Ele está saindo da terra de Ur dos Caldeus porque ele enterrou um filho. Qual era o nome do filho? A dor do luto desse filho mudou a geografia dele e ele quer chegar no lugar. Qual é o lugar? Só que no caminho para Canaã, rapaz, ele está no caminho certo. No caminho para Canaã, ele vai bater de frente com um lugar. E o lugar se chamava o quê? Ele vai encontrar de frente com aquilo que ele quis fugir. É complicado quando Deus permite que apareça diante de mim o que a única maneira que eu encontrei de fugir foi deixando aquilo. É uma prova. Olha para o teu irmão e diz: é uma prova. Eu encerro nesse tópico. Diga: é uma prova. Mas você vai ser aprovado, porque Terá tinha o caminho, tinha a família e tinha o recurso, mas não tinha. Você não conhece o caminho, está longe do recurso, e tem gente da tua família que nem te apoia, mas você tem uma coisa que ele não tinha. Quem pode reagir diante dessa palavra? Camila, eu não tenho o apoio da maioria, mas eu ando do lado do dono de tudo. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não conheço o caminho, mas eu confio nele, porque ele não disse eu sou o destino, não. Ele disse eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quem tem ele tem garantia. Quando Terá bate o pé em Harã,
geral. Ele não estava pronto para aquilo. Tem coisa que você só vai descobrir que não está pronto quando chegar a hora. Só que eu vou frisar bem. Ele tinha tudo, mas não tinha Deus. Você não tem a metade, mas você tem? Se apegue a essa palavra nessa noite. Camila, o que você está dizendo? Eu estou te mandando a real. Teu Arã também, aquilo que tu deixou lá atrás, vai aparecer na tua frente. Só que você tem o que terá, não tinha. Você tem o que terá, não tinha. Eu vou falar de novo. Você tem o que terá, não tinha. Quando ele pisa naquela região chamada Arã, ele fica paralisado. Mas ninguém paralisa do dia para a noite. Vou te contar como é que Terá paralisou. Arã é terra de passagem, porque ele queria chegar em Canaã. Lembra? Então Arã está no caminho. Logo Arã não era lugar para armar tenda, era lugar para só ir, seguir, passar. Primeira coisa que você tem que identificar: os lugares que confrontam tudo que eu acredito não são lugares de pernoite, são lugares de vá-se embora, vaza. Corre. Viu de um lado da calçada, vai para outra. A carne está tremendo, muda de faixa. Ok? Contatinho está guardado. Contatinho guardado é pernoite. Arã não é lugar que você faz pernoite. Arã é lugar que você troca o chip, irmão. Joga fora. Mas Terá não teve esse discernimento. Não coincidentemente, gente, tem coisa que é coincidência demais para ser coincidência. O cara anda tudo. Quando chega em Arã, ele para. Ele arma a tenda lá e lá ele fica. Eu tenho para mim que ele ainda tinha no coração o desejo de chegar em Canaã, mas o poder que Arã, o poder que uma memória exerce sobre uma motivação. Eu tenho para mim que ele armou a tenda e falou assim: a gente está muito cansado, vamos ficar aqui só hoje. Isso sou eu que estou falando, tá? Vamos ficar aqui só hoje. Aí fica hoje. Aí amanhã as ovelhas já estão comendo mato de Arã. A água já está abastecendo o galão para 2 dias. A gente abasteceu o galão para 2 dias? Deixa acabar a água, amanhã a gente vai. Meu irmão, você leu comigo. Nem 1, nem 2, nem 3. O texto diz que Terá viveu muitos anos e foi sepultado em Arã. Onde ele queria chegar? Qual é o nome da terra que mana leite e mel? Qual é o nome da terra que visa o cumprimento de promessas antigas? Qual é aquela que antes de Jerusalém era vista como o lugar aonde a eternidade se cumpre? Como chamamos poeticamente no Antigo Testamento o lugar celestial da recompensa? Canaã. Então diga para mim, Canaã era melhor do que Arã, sim ou não? Canaã era o lugar do meu sucesso, sim ou não? Canaã é o lugar do meu fim ou do meu meio? Do meu fim ou do meu meio? Do meu fim. E a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ele tinha recurso, ele tinha o caminho, ele tinha família, mas ele não chegou, porque o nome da terra que paralisou chamava-se o nome do lugar que ele quis fugir, ou da dor, perdão, que ele quis fugir. Ele não teve força. Olha para cá. Sua força será minada se você flertar contra aquilo que ainda está lutando. Em Arã você não dorme. Em Arã você corre. Eu vou falar de novo e você vai completar para a gente encerrar junto. Em Arã você não. Em Arã você corre, foge. Em Arã você não arma tenda. Em Arã, meu irmão, você vai se arrastando, mas você sai desse lugar. Resumo da história: ele vive lá e ele morre lá. Agora você entende Gênesis 12. Nós não lemos Gênesis 12, eu só vou pontuar. Agora você entende porque em Gênesis 12 Deus aparece para Abraão e diz assim para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra. Agora responda para mim: Deus já sabia que a terra era Canaã, sim ou não? Sabia ou não sabia? Mas em casa lê o texto. Deus conta para Abraão que a terra é Canaã?
Porque Deus não te cura tocando no teu trauma. Eu quero que você venha comigo e imagine Deus chegando para Abraão e dizendo assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para Canaã. Você sabe o que ele ia pensar? Então eu vou sair do lugar que meu pai quis chegar quando meu irmão morreu. Mas sendo que eu estou morando aqui no lugar que carrega o nome do filho que meu pai sepultou, o próximo que vai morrer sou eu. Deus fala de um lugar, mas não diz para Abraão qual é o lugar para preservar as suas emoções. Olha para mim, tem muita coisa que você vai superar só porque Deus não te contou o que era. É no caminho que tu vai ver que gigantes antigos estão sendo vencidos enquanto você confia em Deus na caminhada. Quem entendeu, diga amém. É noite de cura. Eu sinto uma alegria na minha alma em falar isso. É noite de cura. Essa noite é tão profética que vai ter gente aqui mudando literalmente de casa, de bairro, de vizinhança, porque chegou a hora de uma mudança. Você vai sair da geografia da sua dor. Quem reage diante dessa palavra, pelo amor de Deus, dá um brado. Deus está dizendo: eu vou mexer na tua geografia. Você não será enterrado em Arã. Você alcançará os lugares que seus pais projetaram, mas que você não conseguiu chegar, que eles não conseguiram chegar. Pega na mão de alguém, bota essa pessoa de pé e diga assim pra ela: você vai chegar, você vai chegar. Sacode alguém aí, bora, bora, reage. Sacode alguém aí e diga: você vai chegar, você vai chegar. Vai chegar. Arã não vai te parar. O que derrubou seus pais não derrubará você. O que paralisou uma geração na sua casa não vai paralisar a sua. Deus me guarde de tamanha besteira de querer dizer que seus pais foram fracassados. Só deles terem gerado você, eles foram bem-sucedidos. Só que a verdade é que carimba-se, reconhece o sucesso de uma geração no futuro. Quem aqui admite que os seus pais tiveram uma vida mais difícil que a sua? Minha mãe conta de coisas que eu não vivi. Minha avó conta de coisas que minha mãe não viveu. Uma geração melhorando a outra. Assim é o que vai acontecer conosco. Olha pra cá. Lugares que teu pai projetou, sonhos que tua mãe sonhou, que eles não conseguiram almejar, mas pavimentaram. Deus está me mostrando um caminho aqui, ó, e Ele está dizendo assim: toda a sua geração, seja de bom ou de ruim o que você viveu, não foi para a tua destruição. Eles pavimentaram os lugares que você vai chegar. Você vai honrar a tua casa e você vai honrar o teu Deus. Você vai honrar a tua casa e você vai honrar o teu Deus. Você não será vergonha da tua família. O teu sobrenome vai glorificar a Deus. O teu DNA vai glorificar a Deus. A tua geração vai glorificar a Deus. Arã não vai esmagar o futuro dos teus filhos. Arã não vai. A dor do abuso do passado, a dor da geografia do passado, os traumas do passado não vão macular o futuro dos teus filhos. Você vai chegar, você vai chegar, tua casa vai chegar, tua família vai chegar. Levanta essa mão e diga: eu vou chegar. Tá fraco, diga: eu vou chegar, porque Deus está comigo. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Aleluia! Aleluia! Eu vou dizer uma última coisa, eu vou orar com você. Uma última coisa. Quando eu estava no caminho para cá, pastor,
Deus falou assim comigo. Não é sempre que Deus fala assim comigo, mas hoje Deus falou assim comigo, uma frase. Espírito Santo, de dentro para fora, emanou de dentro de mim essa frase. Ele disse assim: o que eu vou fazer não é parecido com o que eu disse que faria. Olha que doideira, vou repetir, presta atenção. Deus disse assim para mim: o que eu vou fazer não é parecido com o que eu disse que faria. Camila, eu não entendi não. Redobre a atenção. O que Deus está dizendo é o seguinte: antes de você chegar aonde eu disse que você chegaria, Satanás não vai aparecer de chifre e rabo para te assustar não. Ele sabe que você está no caminho certo. Vai ser difícil te tirar o foco. Ele vai desenvolver um sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é uma verdade que tem mentiras ou uma mentira que tem, para poder confundir tua mente. Então não é uma mentira, nem é uma verdade, é Ele vai trabalhar com um pouquinho dos dois. Porque um crente igual você, focado igual você, que recebeu uma palavra como essa, não se iludibria tão facilmente. Então como é que ele vai fazer? Olha para cá. Daqui para dezembro, ele vai te dar ele não vai fazer da sua vida um inferno, não. Olha para cá. Quando você estiver no caminho de Canaã e tiver que passar por Harã, ele vai fazer você ter a falsa sensação de paz de que você já... Para outros países não convinha a aplicação que eu vou fazer aqui agora, só pra gente. Mas para cá, numa tradução do português, cabe muito bem. A maneira fonética que sai da nossa boca, Harã e Canaã, até se parece. Sim ou não? Harã, Canaã, eles têm a mesma terminologia, o mesmo som terminal. Não é isso? Até nisso se aplica no que eu estou dizendo. Satanás vai fazer com que a emissão do som, com que a sensação de comodidade, porque Harã não é um inferno, não. Harã é tão habitável que o texto diz que ele não passou lá só uns dias, ele viveu lá durante... Então Harã é um lugar que acomoda minhas conveniências. Harã não é um lugar espinhoso. Harã é um lugar 3 estrelas, mas que me dá a sensação de... Porque ele quer que eu tenha a sensação de que eu já... Porque essa é a única maneira de me fazer parar a caminhada. Então ele não vai botar uma pedra não, filhão. Ele vai botar uma cama bem confortável para você. Ele não vai deixar você sem água não. Ele vai criar um poço nesse lugar. Só que o que o Senhor disse para você não era que Ele ia te dar um poço, é que Ele ia fazer jorrar rios. Eu quero que você redobre a atenção. Se você não prestou atenção em nada que eu preguei nessas quase 2 horas de ministração, guarda isso, e isso vai ser o suficiente não só para salvar o teu 2024, mas para garantir o teu 2025. O que, Camila? Não caia na falsa sensação de paz, de que você já chegou num lugar só porque ele se parece com um lugar que Deus disse que te levaria. Olhe para mim, porque isso não é vaidade nem egocentrismo, mas Deus está me autorizando a dizer: diga para o meu povo que o que eu tenho é maior. Diga para o meu povo que o que eu tenho um pouco mais para frente, se ela não parar de caminhar. Diga para o meu povo que o que eu tenho um pouco mais para frente, se ele não parar de caminhar, não se compara. Não se compara. Não se compara com aquilo que eu determinei para ele. Olha para cá. Aquilo que tem em Harã só abastece esse tempo, mas aquilo que tem em Canaã será para os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, dos filhos dele. Deus está dizendo a mim e a você: não pare a caminhada, porque Canaã não garante só o teu futuro, ele garante as gerações que virão depois de você. Continue caminhando. O convite de oração que eu quero fazer nessa noite é para quem não quer parar de caminhar. Se exponha em fé, filho.
mesmo emprego, mesmo plano de investimento, mesmo plano de carreira. Eu acho que Deus às vezes gostava mais de quando a gente não tinha nada. Porque quando a gente não tinha nada, não tínhamos nada a perder, então a gente aceitava tudo que Ele propusesse. Se Ele dissesse vai, a gente ia. Se Ele dissesse vem, a gente vinha. Mano, a gente ia a pé, mas a gente chegava porque a gente não tinha. E quem não tem nada não tem medo de perder. Tá pronto para ganhar? Mas é só Deus começar a abençoar a gente um pouquinho, que a gente começa a ter medo de perder esse carro, de perder essa casa, de morar de aluguel de novo, ou de não ter dinheiro para pagar o aluguel de novo, ou de ter que voltar para a casa do fulano ou do ciclano, ou ter que morar no quintal de novo. Deus está dizendo, rapaz, quando tu não tinha era nada, eu te mandava ir, você ia. Eu te mandava vir, você vinha. Porque tu não tinha medo de nada, porque você não tinha. Agora tu tá com medo de perder o que eu mesmo te dei. Pô, tu tinha que ter mais medo de mim do que eu te dei. Porque quem te deu fui eu. E agora tudo tu mede na balança. Essa rede tá em Arã. E Deus está dizendo, já tem um tempo que tu tá meio esquisito. Como assim? Tu não rompe em fé, tua vida é igual todos os dias. Essa paralisia não é espiritual, não. Isso é Arã na tua vida. Você sabe qual é o problema do morno que a palavra de Deus fala em Apocalipse? O problema é que o morno não é o frio esquentando. Quando você quer uma água morna, o que você faz? Você esquenta ela e espera o quê? E no meio desse processo ela vai ficar? Então eu quero que você entenda isso. Aquele a quem Deus vomita, de acordo com o texto, as 7 igrejas, e eu me refiro agora a Laodiceia, porque não és quente, nem frio és. Então vamos lá, por que és morno, vomitar-te aí da minha boca? Por que eu vou vomitar você na minha boca? O morno. Porque o morno não é o frio esquentando. Olha o que ele diz, quiseras fosse frio, aí eu te esquentava. Mas porque não és quente, nem frio és, vou te botar pra fora. Camila, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. Arã tipifica o meio do caminho entre a terra de Ur dos Caldeus, que era onde ele estava, e o futuro, que era Canaã, onde ele chegaria. Caiu um pedacinho do teto ali, mas está tudo bem. Isso é tanta bênção que vai vir, que o teto não está suportando. Só me dá um sinal que está tudo ok. Voluntário nenhum mais precisa correr, nenhum. Só ali já tem uma equipe de 20, relaxa. Tá tudo ok? Todo mundo tá bem? Se alguém não estiver bem, faz assim pra mim no desespero que eu vou voar aí. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Amém, valeu. Tu quer me perturbar a mente, tu, né? Tu que tava assim. Tu quer atormentar meu juízo, eu já te vi. Eu te dou um peteleco antes do culto acabar, garoto. Tu não me conhece, eu sou do Rio de Janeiro. Vai cair assim, pastor, é benção pra tanto que é lado. Dá uma olhada pra quem tá ao teu lado e diz, não vai aguentar. Olha pra cá, pra gente orar, pra gente orar, pra gente orar, pra gente orar. Então veja, ele enterrou tudo que ele acreditava bem ali no meio. Aonde? Quando falta o mesmo tanto, ou para voltar ou para ir. Então olha para cá. Deus quer tirar a gente dessa vida morna, gente. O que é vida morna nesse contexto aqui? Essa mediocridade espiritual que a gente está vivendo. Eu vou falar rasgado, porque eu vim de muito longe para poder jogar a conversa fora. Você não está vendo que esses 15 minutos de devocional já não combina mais? Eu não estou dizendo que não é eficiente, eu só estou dizendo que Deus quer fazer. E você não está abrindo espaço porque a Arã está muito confortável.
Só que você já não está mais na fase que Deus vai mandar dificuldade para você sair do lugar, não. Deus não vai trabalhar com dificuldade. Olha para mim, Deus está me mandando dizer: eu não vou trabalhar com dificuldade para você sair do lugar, não. Eu vou trabalhar com decisão. Ou você decide ou você vai morrer em Terá. Perdão, em Harã. Você que está esperando Deus mandar um espinho, Deus está me usando nessa noite para dizer: não vou mandar espinho, não vou mandar diabo te perturbar, porque você não está mais nesse tempo. É tempo de ou você decide, ou você vai ficar nessa rede medíocre em Harã. Agora a pergunta é: por quê? Tu veio até aqui, cara. Eu vou falar português claro com você. Você veio até aqui, minha irmã. Já lutou com o demônio, já venceu traição, está lutando contra a depressão. Só Deus sabe o que você fez para estar aqui nessa noite. Aí agora vai ficar parado em Harã? Porque tu vai começar essa mudança hoje. Porque tu não vai ser sepultado em Harã. Teus filhos não serão sepultados em Harã. Quem quer sair de Harã, hoje, aqui, agora, vai trazer na mente: agora, aonde está a sua Harã? É vida espiritual? Você e Deus agora. Fecha o olho e fala para Ele aonde você está agora. É vida financeira? Camila, desde que eu me entendo por gente, eu sou enrolado com dinheiro. Desde que eu me entendo por gente, eu preciso de cartão emprestado. Camila, desde que eu me entendo por gente, meu nome vive no SPC e Serasa. Camila, desde que eu me entendo por gente, eu pago o mínimo do cartão de crédito. Eu quero que você feche os olhos agora e apresente para Deus: se a tua Harã é mediocridade financeira, você vai fechar os olhos aí agora e vai dizer: Senhor, a realidade da minha Harã é isso aqui. É isso aqui. E eu quero dizer para o Senhor onde eu estou, e quero dizer para o Senhor que eu não quero morrer aqui, não. Eu estou cansado de ser adicional do cartão de crédito de alguém, Senhor. Fale com Ele agora. Eu nunca falei isso, mas Deus está dando uma chance hoje aqui. São exemplos que eu estou te dando. Camila, meu problema é minha vida espiritual. Quando eu acordo, a culpa já está me recebendo, porque eu não tenho a vida que eu tinha que ter. Eu estou desenvolvendo toque religioso, porque eu não oro, porque eu não leio a Bíblia, e isso me esmaga por dentro. Fecha os olhos agora e diga para Deus que a tua vida espiritual está medíocre. Diga para Ele: Senhor, não dá mais para ficar aqui onde eu estou. Faz a oração do desespero: Deus, pelo amor de Deus, me tira aqui desse lugar. Me ajuda com a minha mudança. Porque quando o Senhor visitou Abraão, Deus lhe fez uma promessa e deu a ele tudo que lhe prometeu. Só teve uma coisa que Deus não fez para Abraão: a mudança dele. Porque a mudança quem faz é a gente. Quem tem que sair de onde a gente tem que sair é a gente. Deus está dizendo: eu não vou botar espinho no ninho para você sair daí. Você tem asas e sabe voar. Já está na hora, já não é mais esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por aqueles e com aqueles que oram, porque aqueles que não oram agora comigo, Senhor, aqueles que não oram agora comigo, Senhor, só o Senhor pode fazer algo. Mas aqueles que oram comigo agora, eu te peço, Senhor, faça nessa noite algo por eles ainda. Algo que mexa com eles de dentro para fora, para que eles não sejam mais reféns do ambiente, mas que eles sejam agentes de transformação no ambiente aonde eles estão inseridos. Sacode, ajuda eles a sacudir a faculdade, a sacudir o CNPJ, a sacudir o CPF deles. Comece essa obra de dentro para fora, e tudo aquilo que tem afrontado ele, tudo aquilo que tem paralisado ela, seja vencido, vencido e sem força, neutralizado agora mesmo, na autoridade do nome de Jesus, debaixo da tua palavra, subordinados à tua palavra. Nós te suplicamos agora, nessa noite, em nome de Jesus, tira-nos de Harã, tira-nos de
que terá no dia a tua presença que move, comove, sara, compensa. Ora calachai, ora malacandalabachai. Em nome de Jesus.
filho. Quem me ouve, diga amém. Quem ainda está comigo, diga glória a Deus. Todos nós somos criaturas. Para ser filho, tem que reconhecer o filho do Pai. Nessa hora somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Camila, eu acho nada a ver. Eu acho que assim, o importante é Deus estar no nosso coração. Só que você acha errado. Porque não é sobre o que eu acho, é sobre o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é Deus. E o que Deus diz? Jesus Cristo. Isso não foi Camila, não foi igreja evangélica, nem igreja católica, nem padre, nem pastor. Foi Jesus que disse. Jesus, eu não gosto do sistema religioso, irmão. Tudo que você conhece como religião, bota Jesus em cima de tudo isso. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas que amam o Senhor de coração, mas não fazem com Ele uma aliança, não se comprometem com Ele, não é porque não amam, é porque sentem vergonha. E pensam assim: se eu sinto vergonha, Deus entende, mas não concorda. Confissão de fé em Cristo é a sua garantia de entrada no céu. Porque todo aquele que crê e se batizar será. A fé escondida não é fé consumada. Fé não consumada não é confessada. Fé não confessada não é aceita por Deus. Camila, você está falando isso aí, mas eu tenho vergonha. O que eu faço? Mete a vergonha no bolso e entrega a tua vida para Cristo com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. Se Jesus voltar essa madrugada, tu sobe com a igreja se tu fizer uma aliança com Deus hoje. Teu nome será para sempre vibrante, brilhante no livro da vida. Ninguém poderá apagar seu nome de lá, nem o acusador que te esbofeteia, dizendo para você: você não pode. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Não tive. Quem conhece meu testemunho por alto sabe. Eu ia para a igreja com a roupa do baile, porque eu saía do culto e eu ia direto pro baile. No dia que eu entreguei a vida para Jesus, o baile mudou de dia, porque o baile era todo sábado e o culto era todo domingo. O culto que minha mãe obrigava a ir para a igreja, quarta e domingo. Como nesse dia o baile mudou de dia e ao invés do sábado foi para o domingo, eu fui para a igreja com a roupa. Pensa na roupa do baile. Sentei no último banco, porque quando acabasse eu, bermudinha, samba canção, camisete, top do piu-piu, barriga de fora, tênis, coloche, me achando a coisa mais horrorosa, parecia um girino, mó barrigão, sentada lá atrás. Agora olha pra cá. Você se espantaria com o quanto Deus fala com gente que tá toda esquisita, mas ama Ele. Rapaz, Deus falava comigo naquele culto, eu chorava, mano, eu chorava. Eu sentia a maior presença de Deus, igual você está sentindo aqui. Meu problema não era o culto, era quando o culto acabava, porque o baile ficava no caminho da volta para casa. Então todo culto eu dizia isso aqui para Jesus. Dizia: Jesus, eu sou muito popular no meu bairro, e olha como é que eu sou, como é que eu ando, o que que eu faço. Vamos fazer o seguinte, o meu acordo, era isso que eu falava todo domingo. Eu dizia assim: quando eu resolver minha vida lá fora, eu me organizo aqui contigo. Todo culto eu falava isso. Aí nesse dia ele disse assim: quando tu resolver tua vida aqui comigo, eu organizo tua vida lá fora. Rapaz, se você tá com vergonha, vestido na moral, tu imagina o que foi para mim caminhar o corredor de uma igreja batista tradicional, onde todo mundo estava engravatado, com a roupinha do baile funk no meio do corredor da igreja. Eu imagino gente que me conhecia olhando para mim, e eu acho que foi gente que pensou que eu ia parar em Arã, porque a minha Arã era na metade de casa. Porque na igreja eu era monção, eu sentia mó Deus. O problema é que no caminho Arã me chamava. Mas nesse dia eu entendi que não era o caminho, não era o recurso, era Deus voltando comigo para casa. Posso te falar? Talvez hoje você não almoçou com Jesus, mas dá tempo de jantar com Ele ainda hoje.
tempo de refazer a tua aliança com Deus. Para você que se afastou, e para você que vem ao culto, mas nunca fez uma confissão de fé. Como assim, Camila? Nunca levantou a mão, nunca reconheceu publicamente Jesus como Senhor. Se você tiver coragem hoje de fazer isso, eu vou orar por você. Só que tem uma coisa que eu não posso fazer por você. O quê? Tomar a decisão. Aí você diz assim: não, Deus me aperta. A hora que Ele quiser, Ele me puxa de volta. Por isso eu vou te falar rasgado. De acordo com o texto que foi pregado hoje aqui, Deus não vai te puxar de volta não. Ele está dizendo: quer vir, eu estou te esperando. Eu não vou mandar mais demônio te perturbar de madrugada não. Também não vou ficar te livrando de acidente e laço de morte não. É tempo de é você. Deus deu Canaã para Abraão, Deus deu tudo, mas Deus não embrulhou uma caixa da mudança. Porque a mudança quem faz é você. Ah não, Camila, é porque eu não estou sentindo assim que é hoje, sabe? Quando eu senti um arrepio, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Salvação não é arrepio, não é choro, é decisão. Ah não, mas é que eu ainda não sou crente. Ah irmão, que dia é hoje da semana? Quinta-feira, 10 horas da noite. Ninguém te deu nada aqui de comer, de graça, nenhuma coisa especial. Você veio aqui por causa dele, está aqui por causa dele. A pregadora grita pra caramba e você continua aqui. Deus está dizendo: ah não, não é crente. Não é crente, conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome só dele. É com ele que você fala e quer dizer pra mim que não é crente. Tu é crente e está afastado. É crente e está desviado. Eu nem chamo de desviado, porque pra mim desviado não frequenta culto. Que raio de desviado é você que quinta-feira à noite já era pra estar chegando numa rocha do final de semana? Aí você diz: não, vou pra casa de Deus. Até os crentes já estão olhando pro relógio dizendo: mano, eu tenho que ir embora. E os desviados estão assim: mano, Deus está falando muito comigo nesse culto. Nem desviado que é você nada. Só que tem uma coisa: é a tua confissão que vai criar a conexão que você perdeu. Então presta muita atenção que eu vou falar uma vez só. Camila vai fazer o apelo? Não, o apelo eu estou fazendo há 2 horas. Vou fazer o convite. Ah Camila, seu convite eu já posso ir embora. Se eu fosse você eu não ia. Por quê? Falar de Deus é uma coisa, falar com Deus, tua vida não muda quando você fala dele. Tua vida muda quando você fala. Para mim esse é o momento mais importante do mundo. Se você se afastou, se você se distanciou, você precisa quebrar uma cadeia de pecado na tua vida que te afasta da tua salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Confia nele. E o mais, você tem que confiar nele. Não é na acusação, nem no que estão olhando para você. É ele. Quando eu disser 3, hoje não vai ter apelo, é convite. Quando eu disser 3, se você sabe que é você, você vai levantar a sua mão no 3 e vai ficar com a mão estendida. E eu vou entender que você está ou reconciliando ou confessando Jesus pela primeira vez como seu único e suficiente Salvador. Entendeu? A igreja entendeu? Diga amém. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, mas eu estou sentindo o maior poder de Deus. Posso levantar a mão na hora que você parar para receber a oração? Não! Não é com você que eu estou falando. É, mas eu estou sentindo de orar. Em casa tu não sente, né? 3 horas da manhã tu não sente, né? Vai orar em casa, não é com você que eu estou falando. Não, Camila, é comigo. Hoje não tem covardia. Hoje eu vou para cima. Eu não vou esperar mais 31 de dezembro para viver uma virada, não. Eu vou viver essa noite. A igreja vai entrar em oração agora. Quem entende esse momento, comece a orar agora. Quando eu disser 3, a gente sabe cantar aquela música que diz: eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. Rapaz, essa música é tão, né? No 3. 2. Camila, sou eu, preciso tomar essa decisão hoje. 2,5. Se é você, 3, coragem. Levanta a mão e mantenha ela estendida que eu quero orar por você. Eita. Fica com a mão, não aplaude agora não, senão vou perder as mãos. Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
65, 66, 67,